Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Já peço que você se inscreva, curte, comente e compartilhe. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, X, Matheus Ferraz F. E também compre pelo link da Amazon para ajudar o canal. O tema do vídeo de hoje é recuperação judicial. Esse termo que entrou na moda. O que é recuperação judicial? Muita gente não sabe, mesmo quem é formado em direito. Isso é um fato curioso. As pessoas, elas estudam direito empresarial, mas elas não se interessam pelo tema recuperação judicial. Mas eu não as culpo, porque recuperação judicial é um tema especializado. Geralmente, quem é do direito empresarial e quem atua na área, é bem específico. É uma das áreas mais especializadas, mais nichadas que pode haver, é a área de recuperação judicial e falência. Não é para menos, é um momento de crise. O empresário não vai confiar em uma pessoa que acabou de se formar ou que não tem tanta credibilidade assim a resolução do destino dele. Porque se a recuperação judicial for mal sucedida, o caminho inevitável é a falência ou uma dissolução irregular, o que também gera vários problemas. Então essa área que é altamente especializada, ela hoje se torna mais familiar para o público, na medida em que nós temos a ocorrência de vários grandes casos que saem na mídia. Tivemos Americanas, tivemos a Amaro, tivemos clubes de futebol também que entraram em recuperação judicial, como Chapecoense. Nós tivemos mais recentemente, mesmo da data em que eu estou gravando esse vídeo, 6 de setembro, o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. E esse caso é bem curioso, porque a 123 Milhas ela atuava no mercado de milhas e de agências de viagens. Então ela fazia o seguinte, ela comprava milhas, ela usava essas milhas para comprar umas passagens por um preço mais barato. E a partir daí ela tinha um lucro. E ela lançava um programa de promoção em que as pessoas compravam passagens que não tinham data e ela ali, a partir da cotação das milhas, marcava uma data e obtinha essa passagem por um preço mais cômodo. Só que o que aconteceu? Muita gente começou a procurar, as companhias aéreas passaram a subir o valor das milhas, que é direito dado, afinal de contas são elas que emitem as milhas, e os bancos, por conta da situação da taxa de juros, eles começaram a aumentar a taxa que fica para o banco quando você antecipa o recebível, ou seja, elas aumentaram o deságio. Então essa conjunção de fatores levou a 123 Milhas a pedir recuperação judicial. Bem, o que é a recuperação judicial? Nós sabemos que a empresa é uma pessoa jurídica e todas as pessoas eventualmente podem vir a morrer. A morte da empresa ela é mais grave porque a empresa ela emprega trabalhadores, ela paga tributos, ela gera inovação e, evidentemente, ela cria no ambiente em que ela está instalada uma série de comodidades que vão ajudar as pessoas, né? Vão ajudar a população. Ou seja, ela cria não só riqueza para ela, mas cria também para toda uma região, porque quando você tem um empreendimento num lugar, por exemplo, eu tenho um porto. Um porto tem várias empresas instaladas ali. Mas você tem muitas vezes uma empresa de alimentação que vai alimentar aquelas pessoas. Você tem empresas que fornecem uniformes. Você tem empresas que fornecem equipamentos, insumos. Então a morte de uma empresa, ela gera uma reação em cadeia. Não só dentro da área de atuação dela, e esse é um problema grave que aconteceu inclusive no caso das Americanas, gerou uma insegurança no setor do varejo, mas também para os fornecedores, para as pessoas que estão ali, que é o que se chama de stakeholders. Essas pessoas vão ser afetadas pela morte da empresa. Por isso que a lei cria mecanismos para que essa crise seja superada. E um desses mecanismos é a recuperação judicial. Existe também a recuperação extrajudicial. Mas a recuperação extrajudicial, ela tem uma diferença da judicial na medida em que quem faz a negociação, quem organiza a relação de credores, quem faz o plano, são as empresas credoras e a empresa devedora, ou os credores de pessoa física também, que existem. Então os credores e a devedora sentam, negociam, chegam a um plano, e esse plano é submetido a homologação pelo judiciário. O judiciário, se verificar que algumas condições que a lei elenca estão preenchidas, ele vai e homologa o plano de recuperação extrajudicial. Bem, isso aí pode ser tema para outro vídeo, é interessante também. Nós temos alguns casos, mas o foco hoje vai ser recuperação judicial, beleza? Então, primeira coisa, né? Quais são os requisitos para pedir recuperação judicial? O primeiro requisito é ser empresário.
Isso é meio óbvio. E tem que se enquadrar naquele conceito lá do Código Civil. Ou seja, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Mas nós temos já de muito tempo uma relativização pelos tribunais desses requisitos. Então nós temos recuperação judicial de associações, recuperação judicial de fundações, o que é algo, a meu ver, bastante difícil, porque a lei, em várias oportunidades, rejeitou. Na reforma de 2020, aventaram essa possibilidade de estender a recuperação judicial para entes não empresários, e a resposta do legislador foi uma resposta categórica no sentido negativo. Mas é uma realidade que nós temos hoje atores não empresários que pedem e obtêm o processamento da recuperação judicial. Clubes de futebol, recentemente, por causa da lei da SAF, eles hoje podem pedir recuperação judicial. No passado não podiam, existia toda uma polêmica, mas hoje, com a lei da SAF, uma lei especial, trouxe para os clubes de futebol essa possibilidade. E aí, por esse mecanismo, a associação, que é a pessoa jurídica original, no conceito lá da lei da SAF, pede a RJ, ela vai, transfere esse patrimônio para a SAF, né? Esse patrimônio ele vem sem ônus, a SAF se constitui e aí o clube ele resolve as suas questões, negociando com os credores, e paga, né, justamente pelo lucro que ele vai obter da SAF. Enfim, feita essa digressão, nós temos outro requisito importante, ter pelo menos 2 anos de atividade. Outro requisito, não ter nenhuma condenação por crime falimentar da parte dos sócios e dos administradores. Requisito importante. E outro, não ter pedido a RJ nos últimos 5 anos. Esse pedido vai ser feito no lugar da sede do principal estabelecimento, ou seja, aquele com maior volume de negócios. Beleza? Sujeitos à recuperação judicial estão todos os créditos existentes na data do pedido. Nós temos uma exceção que é a dos chamados credores proprietários. Está lá no artigo 49, parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular de posição de proprietário fiduciário, arrendador mercantil, adiantamento de contrato de câmbio, as pessoas que tenham promessa de compra e venda com cláusula de revogabilidade, retratabilidade e compra e venda com reserva de domínio, não vão se submeter, esses créditos não vão se submeter à recuperação judicial. Beleza? E o que acontece então quando eu ingresso lá a competição inicial, né, que tem vários requisitos também, eu não vou entrar aqui no tema porque seria uma questão até bastante enfadonha, mas o que vai acontecer? Vai entrar a competição inicial, o juiz vai examinar os requisitos formais que estão presentes e ele vai deferir o processamento. Vai nomear o administrador judicial, né, que tem que ser uma pessoa com experiência na área, formada em direito, economia, administração de empresas, contabilidade, etc. E ele vai suspender as execuções, que é talvez o principal. Quem pede a RJ está ansiando pela suspensão das execuções. E é o que aconteceu, por exemplo, no caso das Americanas. As Americanas, antes de pedir a RJ, elas entraram com um pedido cautelar, ou seja, um pedido para adiantar essa suspensão, porque ela estava com vários contratos com vencimento antecipado. Então, a partir daí, você tem o chamado stay period. Nesse stay period, que dura 180 dias, ele pode ser prorrogado por mais 180, uma única vez, justificadamente. E aí nós temos a nomeação do AJ. E o AJ vai pegar uma primeira relação de credores, que é anexada à petição inicial da RJ. Ele vai pegar essa petição. Ele vai receber os pedidos de habilitação dos credores que não estão nessa relação primeira, ou as divergências, porque às vezes ocorre que a classificação do crédito está equivocada. Então, a partir daí, ele vai abrir um prazo para as habilitações e para as divergências. Finalizado esse prazo, ele vai consolidar uma nova relação. Daí você vai ter a abertura de um novo prazo para impugnações perante o juiz. O juiz vai olhar se essas impugnações são corretas, mas essas impugnações elas correm em autos apartados, ou seja, é outro processo, mas um processo que é distribuído por dependência, é distribuído para o juiz da recuperação. E aí o juiz vai julgar as impugnações e aí ele vai estabelecer a lista oficial dos credores da RJ. Mas você pode ter ainda retificação desse quadro geral de credores. E você pode ter também impugnações retardatárias ou habilitações retardatárias, que elas são recebidas como ações autônomas. E aí o que você vai ter? Você vai ter 2 processos paralelos. Você vai ter
as negociações, evidentemente. Você vai ter a apresentação do plano. Você vai ter a convocação da Assembleia Geral de Credores, que vai ser responsável pela votação e a discussão do plano. Você vai ter a votação do plano, que é muito importante. É importante lembrar que na recuperação você tem algumas classes que votam por cabeça, outras classes que votam pelo valor do crédito. E a partir daí você tem a votação do plano de recuperação judicial. Votado o plano, se ele for aprovado, ele vai para o judiciário para que o juiz homologue. Ou, se ele não for aprovado, mas obedecidas algumas condições especiais, que é o chamado cram down, que está aqui no artigo 58 da lei, que é o seguinte, né? Você vai ter as seguintes condições para que o juiz ele obrigue, né, ele decida pela homologação obrigatória do plano. Você tem que ter o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia. Você tem que ter a aprovação de 3 das classes de credores. Ou, caso haja só 3 classes, a aprovação de 2. Ou, caso haja 2, a aprovação de 1. Você tem que ter, na classe que tiver rejeitado o plano, a votação favorável de mais de 1/3 dos credores, computados segundo os critérios de contagem dos votos. Então, com essas situações, e desde que não implique tratamento diferenciado, né, entre os credores da classe que tiverem rejeitado o plano, você tem a aprovação obrigatória, que é o que se chama na doutrina de cram down. Então, nessas hipóteses, seja pela aprovação normal pelos credores, seja por meio do cram down, você tem a homologação do plano pelo juiz e o deferimento da RJ por meio de sentença. E a partir daí, você inicia um período de 2 anos, que é um período de fiscalização. Nesse período de fiscalização, o juiz vai ver se o devedor está cumprindo as obrigações do plano. Caso não cumpra, ele pode ter a recuperação convolada em falência, mas se no final desses 2 anos ele conseguir cumprir essas obrigações sem nenhum problema, o juiz vai encerrar a recuperação judicial. E aí o que acontece se descumprir depois desses 2 anos? Aí você vai ter que entrar com um pedido de falência. Segundo já outras questões, o processo de falência ele já corre de forma diferente. Beleza? Existem uns casos aqui, eu vou até comentar sobre eles, que são as hipóteses de convolução de RJ em falência. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre eles. Estão lá no artigo 73 da lei. Nós temos o seguinte, né? Nós temos a convolução se houver rejeição do plano, meio óbvio. Se o devedor deixar de descumprir o plano. Se houver um descumprimento de obrigação assumida no plano, então você pode pedir, né? Mesmo depois de 2 anos, você pode pedir a convolução em falência. E o descumprimento dos parcelamentos tributários também. E, obviamente, nós temos a hipótese nova que foi inserida pela lei, que é a hipótese do esvaziamento patrimonial. Né? Se houver um esvaziamento patrimonial que mostre que não tem condições de pagar, você pode ter a convolução em falência. Bem, de toda forma, é um processo bastante complexo. Vocês perceberam aqui que eu até tive de ser bastante rápido, porque senão ia dar um vídeo de 1 hora. Tem muita coisa para falar sobre isso. Se vocês quiserem outro vídeo falando sobre RJ, mais específico, ou quiserem um vídeo também falando sobre falência, é só deixar aqui nos comentários, que eu gravo para vocês com todo carinho. Espero que o vídeo tenha sido informativo, tenha esclarecido vocês um pouquinho sobre o que é RJ, para que ela serve, como é que ela se processa. E fiquem à vontade também para sugerir outros temas para futuros vídeos aqui no canal. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.